Tá. Olha aí, agora estamos as duas ao vivo, que maravilha. Conseguimos, né? Até que Conseguimos tudo conseguimos. certo, graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vinda a Muito mais uma obrigada mais live. uma vez aqui, está no seu canal, está aqui junto para conversar com a Duda e mais ainda para a gente ter essa oportunidade, né? De trocarmos umas ideias e alimentarmos o povo de Deus com um pouco, né, do tempo que a gente tem assim disponível com quantidades de informação tão importante, porque hoje a gente vai falar de um tema tão importante que é descansar. E Isso. parece que nesse tempo de hoje ninguém está sabendo mais fazer isso, não é? E hoje, especificamente em Pernambuco, né, em que houve uma inquietação a respeito de um tema tão atual como o coronavírus, cheio de desinformações, cheio de pressões, e a gente hoje pode realmente conversar sobre esse descanso de Deus. Então, é realmente um privilégio para cada uma de nós poder falar com esse assunto. Pastora Nalva Cristina, fica à vontade. Vamos lá? Pode começar. Eu imagino o seguinte, sabe, Duda? Eu acho que quando a gente começa a falar sobre descansar, uma das coisas que mais é influente nessa conversa é a gente poder saber por quê, né? O questionamento, por que não conseguimos descansar? Que tipo de ansiedade nos move? Que tipo de inquietação tem nos feito não entrarmos nesse comando, porque Deus fez o mundo, fez toda a criação, e está escrito, e ele descansou. Se ele, o Todo-Poderoso, resolveu e entendeu da necessidade e nos deixou como lição isso, o que é que a gente tem feito? Então, tudo nos assombra, tudo nos inquieta, tudo é motivo de termos apreensões. E eu acho que o povo de Deus ele está num tempo em que precisa mais utilizar-se do ensino da palavra, né? E não só ter a palavra vamos dizer, no intelecto, mas ter nas atitudes, né? Porque mais do que o intelecto são as atitudes. Então, a gente tem tido muita informação, não é? Não falta. Nós temos aí as redes sociais, todo o arsenal de disponibilidades que a gente tem de ter acesso à palavra de Deus, mas a questão hoje não é mais o acesso. É como transformá-la numa realidade dia a dia da nossa vida. E assim, descansar tem sido um desafio para esse mundo imediato que nós temos e para essa condição que todos nós estamos, parece que, premidos. Todo mundo tem que ser realizado, realizável, fazer coisas, tem que dar cumprimento a medidas, a agendas. E o que é que a gente tem feito? A gente tem esquecido esse elemento simples, que muitas vezes é parar e descansar. Não é? Mentes buliçosas, mentes inquietas, eu acho que isso tem gerado uma sociedade muito estrangulada na sua força. Porque nós temos uma força interior que só vamos conquistá-la com o descanso. Eu E essa arrisco força... dizer, Hein? eu arrisco dizer que as pessoas estão absolutizando o que é relativo e estão relativizando o que é absoluto. E aí, quando as coisas ficam fora de lugar, a gente não vai descansar, porque a gente procura o descanso nas coisas que não são aptas para nos dar esse descanso. E a gente vai vendo também o seguinte, se a gente, como pessoas que costumamos recorrer ao ensino da palavra de Deus, ao que Deus tem para nós, a gente não faz isso, o mundo, como é que fica? Aí é que o povo mesmo está, não é, indo de qualquer maneira. Então, a gente tem que aprender a descansar. E é verdadeiramente esse verbo, aprender. Isso. A gente tem que passar pelo exercício da prática, retomar algumas medidas, muitas vezes, de dizer, não, eu vou desligar, eu vou descansar, eu não vou ficar aflito. Ah, mas tem notícias que está chegando aí, que vai ter uma pandemia e vai ter isso. Não, eu vou descansar em Deus, porque Deus me garantiu e me garante todos os dias que Ele cuida de mim. Então, se Ele cuida de mim, eu não tenho porquê, não é verdade? Entrar num pavor
não é? Essa é a hora da gente ver se a gente vive pelo que a gente vê ou se a gente vive pelo que a gente crê. Exatamente. É esse desafio, né? Quando eu vejo algo muito próximo de mim, próximo de me afetar, aí é um teste, porque eu preciso não apenas crer, mas eu preciso viver de acordo com essa crença, de acordo com a minha fé. Tem que ser a minha atitude, o meu viver tem que evidenciar a minha fé. E Então, aí, exatamente, quando você fala dessa questão da fé, é que vem o grande desafio. Que tipo de fé ou que quantitativo de fé eu estou verdadeiramente me utilizando ou conseguindo ter para superar essa dificuldade de entrar no descanso e descansar. E saber que está tudo sob o controle do Senhor e nada vai acontecer, nada, absolutamente nada vai acontecer sem que Ele permita. Então, se Ele permitir, é algo que também Ele vai dar o escape, a estratégia do escape. É ou não é? Porque ainda que algo, vamos dizer, desagradável venha a nos acontecer, o próprio Senhor vai se encarregar. Se você tem fé suficiente, Ele é teu pai, então Ele vai dar o caminho para você sair, escapar daquela situação, não e é? ele diz, né, pastor, aí, como ele disse a Moisés, eu mesma irei adiante de ti e te darei descanso. Então, não Exatamente, somos nós que encontramos o descanso onde nós buscamos. Ele exatamente. irá adiante de cada um de nós e Ele nos dará esse descanso. E Apocalipse diz também que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Exatamente. Ah, E não nós, é... Oi. a condição nossa de descansar é a significação para Deus de que confiamos nele, não é? Então, se a gente descansa, eu vou. E aí tem um dado muito importante, sabe, Duda, que recentemente até preguei sobre isso, porque às vezes a gente confunde a inércia com descanso. Perfeito. São Perfeito. coisas diferentes. Não vamos confundir Perfeito. inércia com descanso. Inércia é o não agir quando eu deveria agir. E o Perfeito. descanso é depois que eu agir, eu descanso no Senhor. Porque se a gente vai para a Gênesis e vê que toda a criação foi feita, toda a elaboração da criação, inclusive nós, né, os seus filhos, e depois ele descansou. E depois ele descansou. Então, muita gente confunde o momento de dizer, quando há muitas passagens bíblicas, quando é dito assim, essa peleja não é sua, eu pelejarei por vós. Então, a pessoa diz assim, essa briga não é minha, ou essa situação eu vou ficar parado, eu não vou fazer. Veja, há uma diferença entre quando estamos diante de uma circunstância em que devemos agir, devemos tomar atitude, devemos orar, devemos entrar em jejum. Esther fez isso, não é? Diante da situação que era de morte, ela orou, ela jejuou, ela conclamou o povo para fazer com ela, para depois ela ver as estratégias que Deus ia dar. E naquele instante, as estratégias foram simples. Chama o rei, chama o inimigo para um banquete, e aqui Deus fez todo mover. O inimigo foi para a forca e o povo teve um contramandado de vitória sobre a morte. Quando a gente tem essa visão de descanso equivocada com inércia, o povo de Deus é paralisado de uma forma indevida. Ele não avança. Quando o povo saiu do Egito, o que é que houve? Uma rebelião dentro do acampamento e todo o povo começou a criar confusão com Moisés. E Moisés volta para o Senhor e diz, Senhor, o teu povo está aí, eu não sei o que fazer. Então, aí Deus olha para um lado, olha para o outro, como quem dissesse assim, né? Isso aí são interpretações da gente, né? Quando vai lendo a Bíblia, a gente vai imaginando assim. E é tipo assim, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, porque não era questão de descansar. Ali era uma questão de atuar, era uma questão de continuar. E às vezes eu vejo isso muito, que em algum momento há uma confusão ou há um equívoco entre descansar e ficar inerte. Você Inércia sabe, nunca foi. você Hein? falou nesse ponto e foi esse tema é o título do meu e-book, né? Ah, ok.
E eu faço exatamente esse contraponto, né? Que a nossa fé ela não precisa ser inoperante. É que o Senhor, Isso, dentro da soberania dele, nos comandou isso, ações que cabem a nós fazer. Então, o impossível é dele, mas o possível ele deixou com a gente. isso, E eu isso. falo muito isso, e foi exatamente a abordagem que Dom Ximenes, que prefaciou esse e-book, fez isso, porque ele diz, é uma fé que nos comanda a ação. Quando Jesus Isso, cura o paralítico, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 ações, isso, 3 isso, comandos, isso. né? E assim, até dando volume, vamos dizer, para esse entendimento, né, esse seu pensamento, exatamente, ele é tão convincente, tão correto, que não é apenas o ato de você estar em dúvida se você tem ou não tem que fazer, porque, como você disse, tem coisas que Deus já fez. E tem coisas que ele vai deixar que você, ou seja, nós façamos. Isso, Não é e Deus não entra para fazer absolutamente nada que pertence a mim e a você fazer. Não é exatamente. verdade? Se Exatamente. a ação, vamos dizer assim, possível, capaz, necessária, é nossa, não vai haver a intervenção, não. Ele já nos capacitou, ele já nos habilitou, ele já nos deixou com a disponibilidade e a disposição de agir. Então, por quê? Porque também ele estaria atrofiando e amputando nós, sua criação, das conquistas que ele já deixou para nós. Não é verdade? É Porque. exatamente na cura de Lázaro, quando ele diz como é que Jesus, que tem poder de ressuscitar um morto, precisa que alguém tire a pedra para A ele? pedra. Não é uma Exatamente. limitação dele, é ele Não. chamando, vem junto, faz a tua parte, porque ressuscitar é com ele, mas tirar a Exatamente. pedra pode ser conosco. Então, É. quando a gente está pedindo milagre, a gente está orando por milagre, estamos tirando a nossa pedra, Tem. né? E aí é onde está também o limite para o qual Deus trabalha em cooperação com o Isso. homem, não é? Como a Porque o Elaine que colocou aqui, ó, Elaine, e não podemos fazer o trabalho de Deus, mas ele também não faz o nosso. E há quem isso pense aí. que isso é uma limitação de Deus. Não, ele, dentro da soberania dele, ele escolheu nos dar certas ações que é para nós Não. fazermos. E é vamos dizer assim, o crescente de Deus para nos capacitar a sermos colaboradores do reino. Por quê? Isso, Porque assim como nós que temos filhos, nós os capacitamos para a vida adulta, para dirigir um carro, para ter responsabilidade, para ter uma conta bancária, ou seja, para ser gente, para ter família, o Senhor está nos capacitando para quê? Para nós sermos governos no reino dele. Porque a isso, palavra de Deus diz: venha o teu reino. E nós, quando chamamos, venha o teu reino, a gente está dizendo: eu estou pronta, Senhor. Eu já estou capacitado para ser governo no teu reino. E como a gente vai ser governo? Como é que a gente vai ousar governar no reino de Deus se a gente não se habilitar já a fazer as coisas que tem para fazer? Então, perfeito. descanso nunca foi inércia. Se você tem algo para fazer, que tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Então, a gente tem Exato. que deixar isso bem claro para que as pessoas não se acomodem, né? Porque se o Isso. próprio Deus, ele só descansou depois que fez, não é dado a ninguém descansar antes, não é verdade? Perfeito. E aí, Márcia escreve aqui, ó, estou aprendendo a tirar as minhas pedras. Perfeito, Márcia. É Isso, exatamente isso. Um exatamente. outro ponto, pastor, em relação a isso que eu vejo, além da inércia, é também que muitas pessoas ficam presas às circunstâncias, ao que estão vendo. Sim, E olham para um lado, olham para o outro, só veem deserto, só veem terra árida, e esquece que o Senhor muitas vezes manda cavar cisternas sim, no deserto, que isso fere qualquer lógica humana, como é que se cavam cisternas, poços no deserto, e ele vem isso, e manda a chuva. O improvável isso. não acontece porque é improvável aos nossos olhos e não é improvável aos olhos deles. Então, na palestra que eu fiz,
com esse tema lá na Reconciliação, quando eu participei de um encontro de mulheres e falei sobre o livro, eu mencionei uma comparação entre a circunstância favorável em que Maria Madalena estava no túmulo vazio, que estava diante de Jesus ressurreto, falando com ela face a face, e a tristeza não permitiu que ela o identificasse. Por outro lado, a mulher do fluxo de sangue, embora não tivesse a convivência com Jesus que Maria Madalena tinha, o reconheceu em meio a uma multidão. Então, o que era mais favorável é estar face a face com Jesus num túmulo vazio, poder falar com ele. E o que era super desfavorável era a situação da mulher do fluxo de sangue. Ela não andava com Jesus, ela não tinha intimidade, mas ela o reconheceu em meio a uma grande multidão. Então, a gente não pode pensar nas circunstâncias, a gente tem que apenas lembrar da fé. Então, as circunstâncias não nos evidenciam maiores ou menores possibilidades, porque Jesus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Então, as circunstâncias nos limitam, mas não limitam a ação dele. Então, que a gente não se entristeça, que a gente não paralise diante de uma circunstância desfavorável, porque o Senhor jamais perderá o controle de nenhuma situação. E tem também, sabe, Duda, algo que, assim, o pessoal que está nos acompanhando, talvez seja até algo que vai estimular a pensar e refletir sobre. Josué 1,8, ele diz, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Não te mandei eu. Não é? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Olha, quando Deus nos ordena que nós sejamos fortes, é porque o que vem pela frente não é pouca coisa. E quando ele nos manda e nos ordena que sejamos corajosos, é porque também os desafios virão para nos intimidar e para nos fazer paralisar. Isso. Por quê? Porque haverão inimigos, no caso específico de Josué, ele estava entrando na terra da promessa, a terra não estava disponível, a terra estava povoada pelos inimigos, né? Os amalequitas, os amonitas, os heteus, os jebuseus, os ferezeus, estavam todos ocupando aquelas terras. Então, quando ele, vamos dizer, tinha o cumprimento e a ordem de Deus para entrar, existia ali uma batalha que ia ter ser enfrentada, e Deus já sabia disso. Né? Pela sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sabe de tudo. Isso. Mas ele disse para Josué para adverti-lo de que ele iria precisar disso. E como se fosse um comando psicoemocional na mente de Josué. Ser forte e corajoso. Por que, Josué? Porque eu sou contigo. Porque eu contigo vou fazer você vencer o que tiver para vencer. Então, todo o processo de ação e de descansar em Deus é saber que Ele está conosco. E quando Ele está conosco, a situação, ela muda. Não é pela nossa força. E também não é porque nós ficamos lá parados, não. A gente foi agindo à medida que Deus foi dando estratégias. Não é verdade? Você está repleto desses exemplos bíblicos em que o próprio Deus vai dando estratégias de como lidar com a situação, com as adversidades, com os inimigos e conquistar aquilo que ele mesmo determinou. É como ele mesmo descansou em meio a uma tempestade, em meio a um fogo, e ele estava num barco descansando, né? Então, é assim que ele fica. Por quê? Porque ele tem todo o absoluto controle, ele é soberano, ele é criador e tudo mais é criatura. Então, tudo está sujeito ao comando dele. Exatamente. E é isso que o salmista diz, por que estás abatida, ó minha alma? Exatamente. E dentro desse contexto do salmo bem lembrado por você, por que estás abatido, ó minha alma? Porque a gente sabe que a gente tem pensamentos recalcitrantes e pensamentos esses que nos impedem muitas vezes de avançar e que sabotam aquilo que a gente está querendo alcançar. E aí é como a gente tem que entender. Tem hora que você tem que dar um reset na mente, fazer com que ela seja totalmente despovoada desses pensamentos negativos de que não pode, não vai conseguir, não chega, isso não dá para você. Porque é aquela história. Você tentou até aqui, não deu certo, tente mais uma vez. Não é? A palavra de Deus é tão clara. Volta e lança novamente a rede.
volta e lança novamente a rede. Então, assim, pode ser que você já tenha lançado várias vezes a rede e não tenha dado. Mas a ordem não é paralisar. A ordem não é simplesmente dizer, então agora eu não faço mais. Não, a ordem é continuar a fazer. Porque o tempo de realizar, o tempo de alcançar aquilo ali, muitas vezes, está dentro de um aprendizado para que você, através dessas várias vezes, você alcance aquilo que é para ser alcançado. Não é verdade? Exato. Quantas vezes a gente não faz algo e que muitas vezes não dá certo a primeira, não dá certo a segunda, e num determinado momento a gente já adquire a competência, porque errou algumas vezes, e a partir daí a gente começa a dar certo e começa a fazer certo. Não é verdade? Então, a gente tem que ter essa visão de que todo o nosso processo de crescimento em Deus, ele está voltado para um aprimoramento. E esse aprimoramento, ninguém nasce sabendo. A gente tem que se submeter. E se submeter às coisas que são mais desagradáveis, quais sejam. Lutar, muitas vezes, né? Perder outras vezes, às vezes até passar por dificuldades, mas que aquilo está ali aprimorando, está ali fazendo uma pessoa provada e aprovada pelo Senhor. Não é verdade? Por motivo de grande júbilo, passar por diversas provações, porque a provada produz perseverança. E é de perseverança que nós precisamos. Exatamente. E também a palavra quando diz, o que eu faço hoje tu não entendes, compreenderás depois. É cada vez mais o Senhor nos mostrando que a gente não pode agir pelo que a gente vê, a gente não pode viver pelo que a gente vê, porque a nossa visão é limitada e é deturpada. Isso. As coisas do mundo é que nós vemos, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos, nós apenas estamos. E nós não encontraremos descanso enquanto nós não voltarmos para a nossa casa celestial. Então, aqui é cruz. O trono não é aqui. E tem uma coisa, sabe, Duda? Eu acho assim, que a contemplação de Deus com a criação, que somos nós, seus filhos, assim como nós com os nossos filhos, a cada vez que nós nos lançamos, que somos ousados, que conquistamos, é mais motivo de gozo e de prazer para o Senhor do que você retroceder. Do que você se intimidar e do que você ficar na inércia dizendo que não pode, que não tem condições. Olhar para trás e virar as taças de café. E eu quero entrar aqui, porque eu sei que muita gente que nos ouve agora nesse momento pode estar travado. E eu quero liberar uma palavra profética mesmo para quem está nos ouvindo, sabe? Porque às vezes nós por determinadas situações, a gente se inibe e imagina que aquilo a gente não vai conseguir, ou não vai poder fazer, ou não vai conquistar, mas Deus está nos permitindo experimentar essa situação de ruptura com aquilo que muitas vezes foi plantado mentalmente em nós, com medo, com receio, com limitações, que essas limitações não são de Deus. Muitas vezes a gente mesmo colocou, ou alguém colocou em nós, e nos faz refém de palavras, refém de situações, refém de medo, refém disso, refém daquilo, quando o próprio Deus, ele nos diz na sua palavra, foi para a liberdade que eu vos libertei. Então, é para que nós sejamos livres nele e alcancemos níveis superiores ao que a gente tem alcançado, tem visto até hoje. Então, se você até hoje não experimentou fazer algo, tente experimentar. E se não der certo, faça de novo. E se foi frutífero, não entristeça. Renove-se no Senhor e faça novamente, porque se aquilo é uma determinação que vem para a sua vida, você tem que fazer e fazer até que dê certo, até que você conquiste, até que você alcance. E a gente, muitas vezes, a gente paralisa no primeiro não. A gente, às vezes, paralisa na primeira situação de dificuldade. A gente, às vezes, paralisa na primeira situação em que o medo vem, o temor vem, o tremor vem, e você diz assim, eu não vou alcançar isso, então eu vou fazer. Ou então, como naquela situação, se Deus quiser, isso vai acontecer. E aí vem o engodo, porque você está dizendo, eu estou esperando em Deus. Olha, esperar em Deus é muito diferente de estar
paralisado sob um argumento de que está esperando em Deus. Esperar em Deus é você saber que Ele, no tempo certo, vai fazer aquilo que Ele prometeu. Isso é esperar em Deus. Agora, se você paralisa, não faz nada e diz que Deus vai prover e Deus vai fazer porque é dessa maneira, eu quero te dizer, não é por aí. Porque Deus espera de seus filhos ação, ousadia, não espírito de medo, porque a palavra de Deus nos diz tão claro, né? Eu não vos dei espírito de medo. Então, o medo é um espírito que você tem que combater. E você lembrou bem o Salmo quando diz, por que estás abatido, ó minha alma? Porque a alma, que na realidade é a mente, né? Nós somos um ser trino, alma, espírito e corpo. A alma são as nossas traumas, nossos medos, nossas incapacitações geradas pela nossa biogenética, muitas vezes, o nosso meio, aquilo que você ouviu quando era criança, que alguém disse, vá para lá, você é burro, vá para lá, você não pode fazer isso, vá... E você vai criando uma convicção de que você não pode, não tem, e aquilo vai te paralisando. Em algum momento alguém diz assim, você não pode. Aí já soma com aquilo que você já tem na sua alma, e sua alma lhe paralisa. Por isso que o salmista diz, por que estás abatido, ó minha alma? Porque muitas vezes você tem que pegar a sua alma, que é a sua mente mesmo, deixar de lado e dizer assim, eu vou na ousadia do meu espírito, eu vou na confiança de Deus, e eu vou descansar em Deus, que Ele vai fazer por onde eu ter esse espírito de ousadia e essa garra para poder conquistar aquilo que Ele já determinou para mim. Perfeito. Não é verdade? Eu fico imaginando também, pastora, quando o salmista diz que eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. E quando ele diz de onde virá o meu socorro, eu fico imaginando qual é o cenário que está criado na mente dele. Isso. Para que ele não enxergue uma possibilidade de socorro, eu vejo como se ele tivesse preso a uma situação e que ele já tivesse desistido dele, porque por ele não encontra saída. De onde virá o meu socorro? E aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Senhor. Então, quando a gente estiver se vendo sem saída, que a gente possa também, assim como o salmista, elevar os nossos olhos para o alvo verdadeiro e de lá receber esse socorro. E como saber o salmo, exatamente. O outro que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu fico imaginando que angústia, que sentimento é esse de um vale da sombra da morte. Isso. E ainda assim, ainda que numa situação tão negra, tão difícil, você dizer que não temerá mal algum, porque o Senhor está conosco. Então, a Bíblia é cheia de promessas para todo aquele que crê. E a gente que busca, né? Na promessa, porque a promessa não é palavra de homem, é palavra de Deus. Exatamente. Né? Então, o que busca, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Me buscardes de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Então, é intelecto e é coração. É vida. Então, a gente tem uma fonte inesgotável de amor, de provisão, de graça, de misericórdia, de perdão. E a gente fica aqui, como salmista, se angustiando, se abatendo. E aí, quando a gente pode dizer, por que estás abatida, ó minha alma? Há um endereço certo, há um refúgio certo, há uma fonte certa e segura de provisão desse descanso. Isso. E complementando, Duda, a gente pode ir para Abacuque 3,17, né, quando ele diz mesmo, né, dá ênfase, não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ou seja, uma devastação total, uma carência total, uma dificuldade total, uma adversidade tamanha. Aí o que ela diz? Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a gente sabe que o filho de Deus, o homem de Deus, o povo de Deus é um povo que tem que ser separado pela fé, não é? Porque ele não vive pelo que vê, ele vive pela fé. Isso. Ele vive pela certeza e a convicção dos fatos que se não veem. Isso é fé.
não é? Então, quando a gente vai formatando isso na nossa mente, cada vez mais a gente tem que solidificar esses pensamentos. Por quê? Porque o contrário de tudo isso, que é medo, que é dificuldade, que é paralisação, que é inércia, tudo isso já vai ser plantado pelo que já, onde jaz, né, o maligno. Ele vai tentar levar você para esse cativeiro, que é um cativeiro de morte, de paralisação, para que as coisas que você, sendo agente de Deus de transformação, poderia fazer na terra, não faz. Por medo, por dificuldade, por entender, porque a mente, né, a alma vai ficando inquieta. Então, eu creio que tudo isso que a gente está conversando e tudo isso que veio, né, com esse tema, o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus é para dar uma chacoalhada mesmo, né, no pessoal, para dizer o seguinte: você não é refém das circunstâncias que você viveu, dos fatos e das palavras que lhe lançaram, daquelas situações que foram negativas para a sua vida. Ao contrário, essas situações é que tem que ser o combustível para você dizer: não deu certo, mas agora vai dar. Não foi bom, mas agora vai ser. E eu vou cuidar, porque se antes eu não tinha o entendimento de Deus, agora eu tenho. Eu tenho essa arma poderosa, esse dunamis, esse dinamite que é o Espírito Santo em nós, para poder fazer com que as coisas que eram contrárias, adversas, que não iam dar certo, agora vai dar. Não é verdade? Então... É como a Dilma escreveu aqui: tudo posso naquele que me fortalece. É assim. Isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes, porque não abrimos mão da nossa força e entregamos a causa ao Senhor. Então, nesse momento, nós nos tornamos fortes, quando não confiamos mais na nossa força. É perfeito, é exatamente assim. Era assim, eu acho... Isso. E a questão mesmo é que isso mexe com aquilo que é mais profundo em você, que é a sua fé. E aí você começa a avaliar, diante de uma circunstância inesperada, que você não esperava viver, diante de um fato difícil, diante de uma situação, é aí onde verdadeiramente a sua fé ela vai ter que vir para a superfície. Ela não pode ser mais aquela fé simplesmente de você falar com a boca, ela tem que sair de dentro de você, você tem que buscar essa garra dentro de você, e isso vai fazer toda a diferença. E você vai se transformar numa pessoa que vai testificar e testemunhar o amor de Deus e a presença dele. Isso é a coisa mais linda que o Evangelho pode nos proporcionar, né? As boas novas podem nos levar. É a gente, daquele ser paralisado, com medo, de inércia, a gente passar a ser um ser que ousa, que tem coragem, que avança, que conquista, e não pela nossa força, não é, Duda? Porque não é a nossa força, né? Quando o Senhor diz, aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei. De modo algum lançarei fora, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, há 25 anos eu fiz um concurso para magistratura, é um concurso difícil, é um concurso com mais de 5 fases para você vencer, mas que conquistei sim, e a graça de Deus eu vejo nisso. E o que eu acho mais interessante é que a verdade dos fatos é que a gente sabe que muitas vezes que poderia até ter existido gente melhor e que não chegou lá, entendeu? Porque nem sempre a vitória está, ou a conquista está naqueles que teriam sido hipoteticamente mais bem preparados, mas aquele cuja mente está completamente descansada no Senhor. Então você vai vencendo etapa por etapa, até chegar... E dando crédito a quem merece esse crédito. Né? Exatamente, né? Testificando e testemunhando que é ele, né? Exato. Então eu vejo assim que a gente conquista, consegue e vai dando testemunho, né? Como o salmista diz, né? Sempre o Salmo 19, ele diz: sejam, né? Aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. E que a gente tenha sempre essa aceitação no Senhor. Que Ele nos dê essa plenitude de que os nossos pensamentos, as nossas convicções agradem ao coração dele.
não é? Ele Eu diz creio que que... nada podeis fazer. Isso, exatamente. E assim, permanecendo nele, permanecendo as palavras dele em nós, nós adquirimos a força e nós somos habilitados para andar em lugares altos, né? E esses lugares altos, somente o Senhor pode nos levar. E eu não estou falando de poder, eu estou falando de sossego, eu estou falando de alcance, eu estou falando das vitórias que a gente tem que lutar para conquistar. E creio o seguinte, que nós, como povo de Deus, nós somos desafiados a conquistas mesmo, né? A promessa de Deus é uma conquista. A terra da promessa é uma conquista. Porque se não fosse uma coisa entregue, quando Josué saiu do Egito, quando Moisés saiu do Egito, levando o povo, e que Josué teve a missão de entrar na terra da promessa, aquela terra, se não fosse para ser conquistada, deveria estar ali livre. Eles só eram montar o acampamento, começar a agricultura e começar a viver. Mas não foi assim, a gente sabe disso. Eles tiveram que lutar, tiveram que expulsar os inimigos e tiveram que conquistar. Então, eu acho que o mais importante do povo de Deus tem que esperar tranquilo no Senhor o dia da vitória, mas tem que conquistar aquilo que é seu. E aquilo que é seu, e você tem que conquistar, a gente volta a dizer o que a gente disse lá no comecinho, de que o que você tem para fazer, Deus não vai fazer por você. Não é verdade? E é isso, pastor, quando eu lhe falo sobre a questão da minha visão sobre o coaching, é isto. Que eu use os dons e os talentos que o Senhor me deu para fazer a minha parte no reino. Isso. Não é que eu não precise de Deus, que o poder está em mim, que a força está em mim, não. É que eu preciso usar aquilo que Ele me deu, aquilo com que Ele me dotou, para fazer o que é cabível a mim. O que cabe a mim fazer. E que só você pode fazer, não é? Exatamente. E que só você... Que só porque eu o dom é fazer, seu. Não tem nenhum poder em mim. Tem um ônus, tem uma obrigação. Não. Né? Tem uma contrapartida. Então, na realidade, ele nos capacita com dons, ele nos capacita com talentos para que a gente faça aquilo que ele mesmo quer que nós façamos. Né? Exato. No nosso livro da vida está escrito o desejo de Deus para nós. Isso. Então, cada um no seu livro tem um desejo de Deus para você, no meu livro tem um, para Catarina Aparecida aí tem um desejo de Deus. O que a gente vê nisso? A gente vê que o que nós podemos fazer é perseguir e realizar esse desejo. E aí entra uma coisa muito importante que o povo de Deus precisa ser despertado. É que se Deus já quer isso, qual é o impedimento que pode acontecer? Somente a gente mesmo. Não é verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós, a não ser nós mesmos? A não ser nós mesmos, paralisando, deixando de guerrear, deixando de ir à luta, deixando de fazer, deixando de realizar. Porque se ele mesmo já disse, já decretou aquilo para nós, aquilo vai se realizar. É só a gente se empenhar e vai acontecer. E aí, assim, para a gente ir finalizando, eu lembro muito da citação do Miles Monroe, que ele diz assim, que o lugar mais rico do mundo, né, não são os tesouros, os bancos e os lugares onde estão lá guardados dinheiro e tesouros, mas, na realidade, o cemitério é o local mais rico do mundo, né? Porque ali estão enterrados talentos e capacitações que nunca foram efetivamente usados. Então, ele diz assim, é o lugar mais rico do mundo, porque ali tem obras científicas que não foram lançadas, livros que não foram lidos, partituras que não foram criadas, músicas que não foram lançadas. Então, ou seja... E a parábola diz exatamente isso, a parábola do talento. O terceiro, ele enterrou os talentos. Exato, exato. Então, por que a gente chega a essa conclusão? Que a gente tem que ter essa consciência de que o que Deus nos deu não podemos levar. Temos que nos gastar, esgotar e deixar tudo feitinho aqui na Terra. Porque qual o sentido ele ter delegado a Duda uma capacidade de escrever livros e Duda não escrever nenhum e de repente morrer e todos os livros que você poderia produzir, quem vai ler? A Terra? A Terra não vai ler. Então, muitas pessoas deixaram de ser abençoadas,
com o talento que ele lhe deu para aquilo, com o talento que ele lhe deu para apresentar um programa de televisão, com o talento que ele lhe deu de visitar hospitais e fazer as pessoas se animarem, com o talento que deu de cura. E por aí vai, não é verdade? Uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, e aí, né? Conforme Efésios. Então é isso. E que a gente possa lembrar que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Então, amém. Que a gente, a qualquer hora que a gente precisar, que a gente sabe que a gente tem um socorro bem presente em meio a amém. Toda e qualquer tribulação. Amém. Então, amém. Que você possa perguntar a si mesmo, assim como o salmista, o porquê estás abatido, a minha alma? Isso. O que tem me impedido de entrar nesse descanso diante de tanta promessa? Não é promessa de homem, é promessa de Deus. Aquele que não há sombra nem variação de mudança. Isso. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e será o amanhã e em todo o porvir. Então, que cada um de vocês que participou aqui possa se perguntar o que tem impedido você de entrar no descanso de Deus e que você possa descansar nessas promessas. Eu convido vocês a visitar o meu Instagram, o site, lê esse livro e me dá um feedback, como é que foi para você, se fez sentido, em que te ajudou. Esse retorno é importante. E dia 24 de março, agora é uma terça-feira, eu vou estar na paróquia Bom Pastor, em Candeias, falando também sobre o tema desse livro, fazendo uma palestra. Então, se você é daqui, se você quiser comparecer, será um prazer tê-lo conosco. E eu quero deixar também, sabe, Duda, para quem nos ouve, e para o nosso coração também, Isaías 48:15. E ele diz, eu mesmo. Ele dá uma ênfase para mostrar que é ele mesmo falando. Falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Não permita que a sua missão seja paralisada. Que a sua missão seja interrompida, que a sua missão aqui na Terra seja amputada por medo, por receio, por dificuldades, por pessoas que não te apoiaram, por circunstâncias que foram adversas, por palavras que foram desenganadoras. Eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que ele diz, eu te chamei. Ele, e se ele é o Todo-Poderoso e já lhe chamou, acabou. Não tem mais o que você questionar, nem ter medo do que vai acontecer. Porque ele ainda garante, você será bem-sucedido em sua missão. Eu quero deixar essa palavra no coração de quem nos ouve, de quem nos acompanha aqui, e dizer que para a gente é sempre um prazer, né? Falar sobre a palavra de Deus, mostrar ao povo de Deus esse despertar mais rápido possível, porque o nosso tempo aqui só pertence a Ele, não sabemos, mas precisamos agir, né? E descansar no Senhor é saber que Ele já fez tudo por nós. E o que é nosso, teremos que fazer. Porque o descansar é exatamente a confiança de que tudo que Ele fizer, que vamos fazer em nossa missão, Ele já nos dá a garantia de que seremos bem-sucedidos. E de que nele somos mais do que vencedores. Amém. E eu também quero finalizar com Isaías, quando ele diz, não temas, eu estou contigo, e nem te assombres, eu sou teu Deus. Então, nem temas, e numa gradação maior, nem te assombres. Amém. Eu te ajudo, que é a primeira medida, eu te ajudo, eu te fortaleço, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Então, primeiro ele ajuda, se não for suficiente, ele fortalece, se ainda não for suficiente para a gente, ele nos sustenta. Amém. Então, dependendo da minha medida, da minha necessidade de sentir essa firmeza, o Senhor diz, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, vamos crer e vamos descansar nessa providência divina na nossa vida. Um beijo grande, pastora Nava, muitíssimo obrigada por mais uma vez se dispor, reservar esse tempo para a gente conversar. Beijo. Obrigada a cada um de vocês que participou. Privilégio é nosso. Thaís colocou aqui, obrigada por compartilharem conosco esse conhecimento tão útil para ser aplicado no nosso dia a dia. Amém. Obrigada a você, Thaís, pela participação. Elaine, obrigado. Beijo grande, minha linda. Beijo grande.
Catarina, a todos Márcia. vocês. Aline, que disse que estava no vale, mas está perseverando. Como não há nada, Aline, que aconteça na sua vida que não possa ser resolvido entre você e Deus. Então, creia. É verdade, é verdade. Creia tão somente e crie a esperança de que o Senhor já entrou nessa sua situação, nessa sua luta, e a vitória é certa. Nele a vitória é certa. Amém. Sandra, muito bem, seja assim. Você tem que falar a palavra da fé ao coração, porque a palavra da fé modifica a situação. Nós cremos assim, por isso falamos. Maravilha. Obrigada mais uma vez, pastora. E vocês Obrigada, já sabem, querida. quem chegar a ler esse livro, manda um feedback para mim, diz se te ajudou, como é que foi para você ler. Isso é importante. Um beijo grande. Tenham todos um sono reparador em Cristo Jesus. Tchau, beijo. Descansar, né? Vamos Isso. descansar. Beijo, querida.